Olá, meus amigos, cá estou de volta então para continuar este trabalho sobre as 7 etapas do percurso das chamas gêmeas e como vos disse então no último áudio, hoje calha então falar sobre a noite escura da alma. O último áudio foi realmente muito importante porque falou sobre a separação dos gêmeos, que é uma etapa fulcral nesta dinâmica das chamas gêmeas. A separação é penosa, mas mais penosa ainda vai ser então a fase seguinte, que é a quinta etapa do percurso, que é então a chamada noite escura da alma. É uma etapa de crise, um período de crise espiritual intenso e profundo. Nesta etapa, a pessoa sente-se desamparada, vazia e sem sentido na vida. Propriamente nesta etapa, esta etapa pode não ser vivida da mesma forma para todas as pessoas, portanto depende muito do percurso pessoal de cada indivíduo. Isto é muito importante referir. Há situações que eu vou falar hoje que pode não ser assim para cada pessoa, depende muito do seu percurso pessoal, em que fase é que está da dinâmica, como é que as coisas estão a acontecer, como é que vai decorrer esta noite escura da alma. Há pessoas que podem nem passar por ela, outras que passam várias vezes por uma noite escura da alma. Vou então mais ou menos explicar, portanto, aquilo que tenho pesquisado sobre o assunto e se vos vai então fazer algum sentido. Nesta etapa e sobretudo no percurso das chamas gêmeas, a noite escura da alma vai ser um período vivido exatamente após a separação dos gêmeos, que vai sempre levar a um crescimento espiritual. Nesta etapa, portanto, o Chaser ou a Chaser portanto, a esta dada a altura do percurso, normalmente a Chaser já viveu muitas noites escuras da alma, desde a infância e sobretudo nos relacionamentos abusivos e tóxicos que ela viveu ou que ele viveu. Mas é aqui com a fuga do Runner que vai atingir o ponto mais alto da vida dela em termos de noite escura da alma. O Runner vai senti-lo pela primeira vez, portanto vai sentir esta noite escura da alma em princípio pela primeira vez. É uma etapa extremamente necessária para a perda das ilusões e dos apegos, para que assim ocorra o grande desapego, a libertação espiritual e a conexão com o divino. É uma fase ou época de transição que nos leva sempre ao crescimento pessoal, emocional e espiritual. Leva-nos a aprofundar os aspectos do nosso verdadeiro eu e a eliminar aspectos do falso eu, ou até a eliminar o falso eu totalmente. Eu vou agora falar sobre o que é que provoca essencialmente a noite escura da alma. Há essencialmente 4 aspectos relevantes que vão provocar esta noite escura da alma. O primeiro aspecto são essencialmente acontecimentos traumatizantes da vida, como por exemplo a perda de um parente ou amigo querido, uma doença grave, um divórcio. Tudo isto pode destabilizar completamente a pessoa e colocar-lhe questões sobre crenças e padrões e sobre a sua percepção da vida. O segundo aspecto que pode levar isto, é como disse no início, pode não ser isto para todas as pessoas, mas daquilo que eu pesquisei, fiz aqui um resumo e mais ou menos para vos apresentar. Normalmente o segundo aspecto tem a ver com questões existenciais e profundas. A pessoa vai ser então confrontada com dúvidas, incertezas e conflitos interiores no que diz respeito à fé, às suas crenças e ao sentido da sua vida.
Um terceiro aspecto normalmente tem a ver com transformação interior. É seguramente quando a pessoa decide empreender um crescimento pessoal. A pessoa vai encontrar aspectos do seu falso eu que devem ser dissolvidos. Sobretudo as falsas identificações, os esquemas de pensamento limitantes e as alterações de comportamento. Fazendo tudo isto, vai levar então às libertações necessárias. Um quarto aspecto tem a ver exatamente com uma crise existencial. Portanto, é tudo isto que provoca a noite escura da alma. Esta crise existencial aparece sobretudo quando a pessoa se sente completamente insatisfeita com a sua vida, com as suas escolhas ou com a sua situação atual. Ela então, nesta noite escura da alma, ela pode ser então confrontada com aspectos fundamentais sobre o sentido da sua vida, o seu lugar no mundo e a sua procura da realidade e da sua realização pessoal. Refiro novamente que tudo isto é muito subjetivo e haverão indivíduos que viverão a noite escura da alma mais ou menos desta forma ou não, ou seja, de forma bastante diferente, ou eventualmente nem passarem nunca pela noite escura da alma. Outros podem ter então várias noites escuras da alma ao longo da sua vida. Depende muito do percurso que cada alma decidiu viver cá antes de encarnar. Portanto, antes de encarnar, as almas decidem se querem ou não viverem noites escuras da alma, uma, várias, nenhuma. Ok, então continuando a falar sobre o tema, conforme disse então anteriormente, a noite escura da alma, num percurso de chamas gêmeas, ocorre no período da separação dos gêmeos. É uma época extremamente difícil, sofredora e com muitos questionamentos. Para os gêmeos é um momento de purificação e crescimento espiritual que os vai aproximar da sua verdadeira essência e de curar as feridas de cada um. No caso do Chaser ou da Chaser, tem a ver com os seus medos, as suas inseguranças, esquemas de comportamento disfuncionais ou desequilíbrios emocionais que necessitam desta cura. E tudo isto acontece ao Chaser quando há uma fuga por parte do seu runner, uma rejeição ou um abandono. Podem também ser períodos também de silêncio por parte do runner, que vão afetar então a Chaser, ou expectativas ou esperas que ela faz em relação ao seu runner. Portanto, a Chaser, o divino feminino, que nós agora aqui nesta fase da noite escura da alma já podemos começar a falar em divino feminino, porque realmente a partir desta etapa da noite escura da alma é que os gêmeos vão começar a evoluir substancialmente. Então aqui já podemos começar a tratar o Chaser ou a Chaser como divino feminino, vão viver todas as noites escuras da alma de forma muito intensa e sempre com crescimento e avanço espiritual. Para o runner, ou chamado então divino masculino, a noite escura da alma pode acontecer quando ele é finalmente confrontado com os seus próprios bloqueios emocionais, ou esquemas de comportamento autodestrutivos, ou os seus próprios medos profundos. Tudo isto acontece quando o runner constata finalmente que não pode escapar mais à intensidade desta conexão, e em que ele é confrontado com a necessidade de fazer frente aos seus próprios problemas interiores. Este divino masculino ou runner pode avançar ou não. Portanto, o divino feminino normalmente avança sempre numa noite escura da alma, avança bastante. O runner pode
pode despertar ou não, é muito imprevisível. Pode acontecer que desperte e que consiga fazer um trabalho de evolução espiritual, como pode ficar desperto, mas não querer avançar espiritualmente. Qualquer das maneiras, ele sente que não pode escapar mais da conexão. Para ele, para o divino masculino, é também uma grande oportunidade para ele se libertar dos esquemas de fuga e para se abrir a uma melhor aceitação à conexão com a sua chama gêmea. Portanto, ele tem aqui a oportunidade de aceitar esta conexão e de abrir tanto a mente como o emocional, como o seu espírito, a sua alma, para esta conexão. Ele tem aqui esta grande oportunidade. Pode ocorrer durante esta etapa para os dois gêmeos também uma crise de identidade, onde eles não sabem verdadeiramente nem quem são e qual o seu lugar neste mundo, e também com uma sensação de vazio imenso, tanto um como o outro. Esta etapa pode também levar ao isolamento de ambos, no sentido em que retiram-se do mundo exterior, cortam relacionamentos e isolam-se para se concentrarem sobre o seu próprio percurso interior. É, de facto, um período de profunda solidão e profunda introspeção. É um período de procura e de orientação. A pessoa necessita de encontrar um sentido mais profundo para a sua vida e de procurar respostas espirituais ou ensinamentos que a podem ajudar na sua compreensão e cura. É também um período de aceitação e desapego. Esta aceitação tem a ver com aceitar os aspectos sombrios do seu eu, e este desapego tem a ver com desapegar-se de esperas, de controle e de apegos variados, vícios, etc. Nesta etapa da noite escura da alma, portanto, vai ser realmente necessário uma transformação e uma regeneração, senão os gêmeos não evoluem. Portanto, se no caso do divino masculino insistir na negação e que não quer realmente de todo, acaba por se a perceber que não pode fugir da conexão, mas não quer de todo evoluir, não há a possibilidade aqui de uma transformação e ele fica estagnado, o que vai impossibilitar depois a última fase do percurso, que é a reunião. Portanto, se o divino masculino não fica orientado ou preparado para a última fase, porque esta noite escura da alma é muito, muito importante para esse crescimento, esta reunião não se vai dar. Só um gêmeo, só o divino feminino evoluir não chega para que esta reunião possa acontecer. É também nesta noite escura da alma que finalmente a pessoa inicia uma profunda transformação e que passa a ter uma nova visão de si mesmo e se abre então a novas possibilidades. Para finalizar, quero então realçar que é uma etapa completamente individual para cada um dos gêmeos, e a evolução de cada um é complexa e subjetiva, pois está sujeita às características pessoais de cada gêmeo, às vivências desde a infância, às influências que estão à volta de cada um dos gêmeos, e como referi anteriormente, pode ser mais rápido para um dos gêmeos e mais lenta para o outro. Na maioria dos casos, como referi, para a Chaser ou divino feminino é mais rápido, para o runner ou divino masculino é mais lento. É sempre uma etapa que pode levar pelo menos alguns meses. Nunca poderia dizer que seriam semanas. É sempre a noite escura da alma é seguir à separação, é sempre uma etapa longa e por isso irá sempre para alguns meses, no mínimo, mas pode também levar alguns anos. Portanto, depende do percurso
percurso de cada chama, portanto, do percurso de cada dupla de chamas gêmeas, que poderão ser períodos longos, podem levar anos, se forem períodos curtos ou médios, podem levar meses, semanas, realmente só se for um percurso extremamente rápido, que também pode acontecer. Ultimamente, desde o ano passado para cá, tenho tido casais de chamas gêmeas a terem percursos extremamente rápidos. Eu tenho aqui um caso em mãos que foi em semanas que tudo isto se deu. Portanto, mas isso é excepcional. É aconselhável, portanto, neste período tão doloroso, tão intenso, tão subjetivo, a que os gêmeos, tanto um como o outro, procurem ajuda terapêutica para melhor atravessarem esta etapa tão difícil e tão complexa. E pronto, hoje então vou ficar por aqui, porque também não quero complicar a falar sobre esta etapa, que já é tão difícil por si própria. Espero que tenha sido um áudio esclarecedor. Estou aqui então para que, se necessitarem de apoio, para poder fazer-vos alguma orientação ou eventualmente consultas. Eu própria já passei por várias noites escuras da alma ao longo da minha vida e com as minhas partilhas poderei com todo o gosto ajudar. Vou voltar a repetir então o meu número do WhatsApp para as pessoas que precisem então desta orientação ou de alguma consulta para poderem atravessar esta fase tão difícil. O meu número é então o 917-888-302. Fico então por aqui hoje e no próximo áudio vou então falar na 6ª etapa do percurso de chamas gêmeas, que é então a etapa da completude, portanto é a etapa, penso que não tenho aqui os meus apontamentos, quando fiz então o 7º áudio, e eu falei que a 6ª etapa será então falar sobre a etapa da completude ou da compensação, quando os gêmeos conseguem então já estar numa fase completamente de desapego e de grande evolução. Então, até ao próximo áudio.